Pai do Senhor, irmãos, vamos entrando aí na nossa live. Daqui a pouquinho nós já vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso, fique aí no som dessa canção da nossa harpa. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, que estão entrando aí na nossa live. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical. Aproveite, convide alguém, convide a sua família. Nós vamos falar de um assunto muito importante da nossa revista. E será sempre um prazer ter os irmãos aqui na nossa live da escola bíblica dominical. Nós que somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Congregação Monte Oreb. Temos o nosso pastor-presidente, pastor Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira. Tá bom? Fique ligadinho, nós já vamos daqui alguns minutinhos já iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Amém? Compartilhe, convide alguém para participar conosco. Glória a Deus. Isso, irmão, vamos entrando na nossa live aí. Deus abençoe a nossa irmã Elizabeth, ligadinha com a gente. Pai do Senhor, irmã Elizabeth, Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, tá bom? Os irmãos vão entrando aí, vão compartilhando a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que já está ligadinho com a gente em mais uma live da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da editora Betel, onde já estamos falando acerca de Salmos, uma referência para a vida de adoração, revista comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. E hoje nós já estamos na lição de número 4, onde vamos abordar o seguinte tema: buscando conhecer os caminhos do Senhor. Fique com a gente, eu tenho certeza que será uma manhã de muito aprendizado e aonde Deus falará comigo e com você. Amém? Sem mais nada, vamos levar a Deus uma palavra de oração para que o nosso Senhor possa nos dar a instrução, a bênção, a revelação, a graça para nós lecionarmos a lição de número 4 da nossa revista Bíblica Dominical. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã gloriosa nós queremos agradecer ao Senhor por mais um domingo, Pai, dia 26 de abril de 2020, onde o Senhor nos está concedendo mais essa oportunidade e nós estamos aqui em nossa igreja transmitindo ao vivo a nossa Escola Bíblica Dominical para todos os irmãos, para todos os internautas. Que nesta manhã a Tua Palavra possa falar poderosamente aos nossos corações. Nos ajude, fique conosco, em nome do Senhor Jesus. É a oração que fazemos desde agora para todo sempre. Amém? Maravilha. Irmãos, fiquem à vontade, interaja com a gente, pergunte, tire as suas dúvidas, pegue a sua revista na sua casa e vamos juntos aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, né, com o hino já sugerido. Depois a gente já vem aqui com o cabeçalho da nossa revista. Vamos adorar a Deus com o hino 141 da nossa harpa cristã. Eu convido você a cantar. Por quê? Porque é o Senhor que nos guia. Amém? Celebre a Deus conosco com essa canção. Já já voltamos. Espírito,
está aí essa canção bíblica, o número 141 da nossa harpa cristã. Amém? Irmãos, sem mais, vamos entrar na nossa lição propriamente dita. Hoje nós estamos na lição de número 4 da nossa revista Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos abordar o tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Como eu disse, lição comentada pelo nosso pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, tá bom? Vamos para o texto áureo. O pastor Adriel escolheu os Salmos 25 e o verso 4, que diz assim para o nosso texto áureo: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas verdades. Salmos de número 25 e o verso 4. A nossa verdade aplicada, ela vem condensada da seguinte expressão: para crescermos espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Essa é a nossa verdade aplicada. Nesta manhã, nós temos 3 principais objetivos a serem atingidos, a serem alcançados. O primeiro é compreender os anseios de Davi. O segundo objetivo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. E o terceiro e último, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Amém? Vamos para o nosso texto de referência. O nosso texto de referência está no livro de Salmo 25. E é esses salmos que nós vamos abordar hoje, os salmos de número 25. Vamos falar sobre a estrutura desses salmos de número 25. Vamos fazer uma leitura do verso 1, 2, depois vamos intercalar o verso 5, o verso 12, o verso 13, o 14 e finalizaremos no verso de número 15. Veja o que diz o nosso texto de referência, Palavra de Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Que os meus inimigos, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que se deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e lhe fará saber os teus conselhos. Os meus olhos estarão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Amém? Esse aqui é o nosso texto de referência, os Salmos de número 25, e é os Salmos que nós vamos discorrer, que nós vamos aprender e que nós vamos falar nesta manhã. Amém? Vamos para mais um momento de oração. Esse momento de oração é para que o Senhor oremos para que o Senhor nos faça conhecido os seus caminhos. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos dirige os passos, que o Senhor nos faça conhecer os teus caminhos, pois os teus caminhos são maiores e melhores do que os nossos. Papai querido, nos ajude para que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Oremos, Papai querido, que os nossos passos sejam guiados pelo Senhor e possamos brilhar nos seus caminhos. Em o nome de Jesus, pedimos a tua bênção, desde agora, para todo sempre. Amém. Irmãos, já está comigo o pastor Tiago, que
estará aqui mencionando essa lição de número 4. Pastor Tiago, seja bem-vindo. Amém, pastor. Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem nesta manhã, toda a igreja do Senhor, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando para vocês um bom dia e que você possa ser edificado através da palavra de Deus, através dessa lição bíblica que estaremos falando nesta manhã, cujo tema é buscando conhecer os caminhos do Senhor, né? Um tema muito relevante, pastor Noel, um tema maravilhoso que nos chama a ter uma intimidade com Deus, a se aprofundar na intimidade com Deus, um tema muito relevante que traz aqui o Salmo de número 25, e nós estaremos abordando nesta manhã, né? Comentando com os irmãos. Espero que os irmãos estejam aí ouvindo bem, tendo uma boa recepção, e que venha participar, que venha interagir com a gente, para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus, pastor. Muito bem, bem lembrado, irmãos. Deixe seu comentário aí, deixe a sua pergunta. Nós vamos estar aqui com o nosso celular auxiliando e respondendo e tirando todas as suas dúvidas, né? Então, dito isso, vamos para a nossa lição, né? Vamos já começar aqui na nossa introdução, pastor Tiago. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais os caminhos do Senhor e viver de acordo com os seus padrões, né? E pastor Tiago, nós vamos falar agora aqui da estrutura. Vamos começar a falar da estrutura do Salmo 25, né? O Salmo 25 ele é um acróstico, né? Um acróstico e uma oração. Vamos trazer esse resumo para os irmãos do que é um salmo acróstico, pastor Tiago. Sim, pastor Noel, já falamos aqui na lição número 1, né, sobre as características literárias dos salmos, né, e esse aqui é mais uma das características que é encontrada no salmo, bastante encontrada, pastor Noel, que é a característica do salmo acróstico, né, da poesia acróstica, que traz uma característica que diz assim, ó: cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico e também com algumas irregularidades, né? Então são características, né, das poesias, dentre muitas, que é encontrada nos salmos. Esse aqui é bem típico da escrita hebraica, né? Então é bastante encontrado também nos salmos, e esse salmo, o Salmo de Davi também, é encontrado essas características. O comentário nos diz assim, pastor Melo: os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo é possível inferir que a atitude de Davi expressa em dois aspectos, né? Aqui ela é caracterizada, distribuída em dois aspectos das atitudes de Davi, que é oração e meditação, né? Oração quando apresenta a Deus as suas súplicas, meditação quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Então, aqui na verdade, pastor, nós podemos dizer que este salmo é uma mescla, né, um medley, usando aqui a linguagem musical, de oração e meditação. Então, durante o salmo vamos ter versos que indicam uma oração e versos que indicam uma meditação também em forma de oração. Então, essa é a característica que contém aqui esse salmo, o salmo de número 25. Ok, então vamos recapitular para os nossos irmãos que estão nos acompanhando e entender. O que é o salmo acróstico, pastor Tiago? Como o senhor já relatou, cada versículo que Davi compôs o Salmo 25, ele começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, né? Hebraico, vamos deixar bem claro que não é o alfabeto brasileiro, né? E uma colocação, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, né? Eu dei uma pesquisada lá, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. E aí a intenção de Davi, pastor Tiago, quando ele coloca cada letra do alfabeto hebraico, a intenção dele era para que quando os leitores lessem, eles memorizassem. Memorizassem o alfabeto hebraico. Isso
Isso mesmo. Maravilha. Era o objetivo também da poesia hebraica, né? Memorizar as letras do alfabeto hebraico. Interessante, né? Muito importante esse estilo literário bem típico dos Salmos, né, pastor? E são detalhes que passam despercebidos, né? Que a gente acaba não reparando. A gente pensa que o Salmo é só Davi pedindo um socorro para Deus, né? E vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Então, você vê a importância da escola bíblica dominical. Talvez isso aqui só se fale em faculdades teológicas, né? Mas nós temos o alcance na escola bíblica dominical. Quando se faz um curso de literatura, né? Que isso aqui é muito estudado pelos poetas, por aqueles que escrevem poesia, né? Muito bem. Então vamos para a oração de Davi, tópico 1. Pastor Tiago, interessante que Davi ele começa a orar. Se você perceber no Salmo 25, verso 1, ele dirige a oração a quem? A ti, Senhor. Maravilha. E essa oração é muito interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Isso aqui me chamou a atenção, pastor Tiago, porque é uma forma de se orar. Sim. Oração e em seguida a meditação. E eu já vou passar a palavra para o senhor. Interessante. Olha o corpo da oração de Davi. Nós já vamos comentar isso aqui. Olha só. Não me deixas confundir. Faz-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos. Guarda a minha alma por intermédio da meditação. Pastor Tiago, eu vou passar a palavra para o senhor, mas eu só quero deixar aqui claro que essa oração de Davi, ela é bem diferente da oração da atualidade, que os cristãos, eles oram a Deus, pastor Tiago. Sim. Percebe que os pedidos aí não são os pedidos que a gente costumeiramente está pedindo, né? Sim. Percebeu isso aí? Sim, pastor. A oração de Davi aqui, como já tínhamos falado aqui na introdução, né? Que é um médio, um pupurri de meditação e oração. E aqui o autor, ele faz aqui, ele lista, né? A forma que Davi orava. Não me deixes confundido, faze-me conhecer os teus caminhos. Lembra-se, Senhor, das tuas misericórdias. Enfim, perdoa os meus pecados. Não se trata de nenhum pedido, pastor Noel, de algo material. Totalmente voltado para a vida espiritual, para a vida pautada em Deus, para a vida de meditação, para a vida de oração, para a vida de purificação. Então a oração aqui, ela traz algo maravilhoso, que como o pastor disse, na oração da atualidade, talvez nas nossas orações, nós até agradecemos, até enaltecemos a Deus, mas os nossos pedidos, na maioria das vezes, estão se tratando de coisas materiais, de coisas físicas palpáveis, que termina aqui nessa vida. Mas Davi aqui, ele estava preocupado com a sua situação espiritual, com a sua condição diante de Deus, né? Pedindo perdão dos seus pecados, para que o Senhor lembrasse das misericórdias, para que ele não fosse punido, claro, por causa das misericórdias do Senhor, para que ele não fosse confundido, pastor Noel. Ou seja, nós estamos falando aqui de direção. Davi estava pedindo para o Senhor guiá-lo, para o Senhor dirigir os seus caminhos. É interessante isso aqui. Eu sempre digo que quando nós conseguimos entender a vontade do Senhor, de verdade, aquilo que o Senhor tem para nós, nós viveremos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, e não correremos o risco de errar, pastor Mário, de tomar caminhos errados, porque estamos na direção do Senhor. Então essa deve ser a preocupação do servo do Senhor, essa deve ser a preocupação do homem de Deus, de buscar a vontade do Senhor, pedir ao Senhor que dirija, para que ele não peque, para que ele não erre, para que os seus caminhos sejam dirigidos ao Senhor.
E ele também não esquece, pastor, de fazer a sua atribuição, ou louvar a Deus pelos atributos do Senhor, né? Ele enaltece ao Senhor por sua misericórdia, por sua grandeza, pelo seu amor, né? E pede para que o Senhor também dê providência, tome providência nas causas dele, nas causas dos seus inimigos, né? Ó, ele aqui, ó, pede providências de Deus em prol daqueles que o temem, né? Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, ou seja, com Deus, atentando para identificar a voz de Deus. Olha aqui que coisa interessante essa frase aqui do autor, pastor. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Interessante isso aqui, essa frase, ó. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial, ou seja, sem profundidade, pastor Noel, sem intimidade, porque o relacionamento com Deus sem intimidade, jamais você vai ter uma experiência, vai ter muita dificuldade em ouvir a voz de Deus, de conhecer a voz de Deus quando Ele fala conosco. Então, quando fala aqui de superficial, fala de raiz, né, pastor Noel? De planta que tem raiz superficial, que facilmente é arrancada. Quando você pega e puxa, ela tem uma raiz superficial. Existe tipo de plantas que tem esse tipo de raiz. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa ser profundo, precisa estar arraigado na intimidade com Ele, na palavra de Deus, ou não sermos meros visitantes da oração. Interessante essa palavra, pastor, me chamou a atenção. O que eu entendo como meros visitantes, né? É aquela oração rápida. Os meninos de hoje usam o termo oi tchau, né? Oi tchau. Ajoelha, fala 3 palavras, pronto. Não tem condições de ter intimidade dessa forma, pastor Noel. Quando eu vejo aqui a palavra intimidade, a gente lembra do relacionamento conjugal. E para se ter intimidade, precisa estar casado, para conhecer um ao outro, para saber o que o outro necessita, para entender a vontade do cônjuge, né? E assim é com Deus. A intimidade com Deus, ela vem de um período de oração. Não dá para orar 5 minutos e dizer que tem intimidade com Deus, pastor Noel. Isso. Precisa de um período de oração, um período de meditação, um período com Deus, para que você possa falar com Deus e Ele falar contigo. Então essa é a vontade de Davi aqui nesse salmo. O anseio, né? O anseio dele é ter intimidade, é ter contato, é ter comunhão com Deus. Então está aí, irmãos. Então não tem como as pessoas chegarem num nível de oração como essa sem antes ter intimidade. Então o caminho para ter uma oração como essa, de enaltecer, de reconhecimento, de ter Deus como guia, primeiro precisa buscar a intimidade, coisa que Davi tinha e tinha de sobra. Então, para que a gente chegamos a esse nível, não é que é impossível, é possível, é só termos intimidade com o Senhor, e tenho certeza que através da intimidade gerada, as nossas orações serão totalmente diferentes, e nós não vamos estar na superfície, nós vamos estar na profundidade, nós vamos estar habitando realmente em Deus, que é o nosso socorro e a nossa saída. Me permita, antes de entrarmos para o tópico 1.2, para ler aqui uma parte do subsídio da nossa revista do professor, que é muito interessante, né? Que diz assim, ó: a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram a diferença mantinham continuadamente uma vida de oração. Frase forte, né? Como dizem os pregadores. A ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens que fizeram os seus nomes na história, os homens que deixaram as suas histórias no cristianismo, foram homens que tiveram profunda intimidade com Deus. Muito bem. Então, os anseios de Davi, nós estamos falando, primeiro, a oração de Davi. Agora vamos passar para outro ponto. Percebe que uma coisa está ligando a outra. Fique ligadinho, dê seu comentário, e nós estamos aqui para ajudar você. Pastor Tiago, aí o tópico 2 vai falar assim: não deixe
passar a palavra para o senhor, mas olha assim, olha as características de Davi. Primeiro, já falamos que ele era um homem de oração e de intimidade. Segundo, Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado. E partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. Em ocorrência disso, sofreu dura oposição. Pastor Tiago, o que me chamou a atenção na hora que eu estava lendo a revista? Nós aprendemos que Davi era um homem de oração, correto? E na própria oração, ele pede para não ser confundido. Por quê? Porque embora ele tendo todas esses atributos, todas essas características, um homem proativo, um homem que fazia as coisas, na oração ele pede para não ser confundido. Sim. Por quê? Porque surgiria levantes dos inimigos e também dos seus inimigos. E é aqui, pastor Tiago, que muitos crentes ficam confundidos. Essa confusão, pastor Tiago, eu acho que ela parte da seguinte prenúncia. Uai, eu estou fazendo a obra de Deus, por que o meu familiar está me perseguindo? Então, acaba tendo essa confusão em nós. E Davi está pedindo para que Deus tire ela do seu caminho, né? Sim, interessante, pastor Noel. E embora Davi fosse rei, pastor Noel, e os seus inimigos fossem as nações vizinhas, aqueles que guerreavam contra a nação de Israel, né? E ele pede para que o Senhor os livre na oração, embora ele seja um homem batalhador, um homem de guerra, um guerreiro do Senhor, né? Que estava à frente das batalhas, mas talvez não fosse essa, pastor Noel, a principal dificuldade dele, a principal confusão dele, talvez não fosse essa, mas ele disse assim, o autor nos diz assim, que ele tinha problema ou dificuldades enfrentadas dentro da sua própria família, né? Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Parece estranho isso, parece que soa estranho, né, pastor? Como assim dentro da minha própria casa? Mas nós vemos lá na frente, nos evangelhos, Jesus dizendo que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, né? Embora Davi tivesse essa dificuldade, mas ele pede: Senhor, não me deixe confundido, porque agir com um inimigo estranho, ele agiria como guerreiro, ele agiria com a espada, com a lança, mas dentro da sua própria casa, pastor Noel. A maior dificuldade talvez que nós possamos encontrar não é lá fora, mas é dentro da nossa família. Quantas pessoas nos testemunham que quando aceitaram a Jesus, tiveram enfrentamentos com os esposos, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o avô, enfim, porque não aceitava a decisão de estar servindo ao Senhor. Então, esse momento é hora, pastor. Por isso que o Davi aqui, ele pede essa direção: não me deixe confundido, porque a hora mais difícil seria de lidar com seus familiares. Não poderia perder, talvez fosse a esposa, os filhos, como nós vemos na história, os filhos perseguindo ele, né? Então a dificuldade maior seria essa, porque ele não poderia perder o seu filho, era a sua família, e agora como agir? Então talvez você que está me ouvindo nesta manhã esteja passando por dificuldade, porque aceitou Jesus, está confundido, porque decidiu fazer a vontade de Deus. Mas nesta manhã o Salmo nos mostra que você deve pedir ao Senhor para que não te deixe confundido, para que tome a direção certa, para que possa agir de forma correta, para que você possa agradar ao Senhor e não perder a sua família. Então isso é muito interessante, né? Aqui no final do tópico diz assim, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós também. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Eu estou aqui, eu peço essa referência. Eu vou ler o 12 e o 14, que está pedindo a lição. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E o versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então, eu acho que
essa oração de não deixar confundido. Que nesta manhã, se você está passando por isso, levante-se de pessoas que estão do seu lado, levantando contra você, por você seguir a Cristo. Davi já sabia disso, e é por isso que ele ora para Deus: não me deixe confundido, porque querendo ou não, nós vamos ficar confundidos. Sim, difícil de agir. Querendo ou não, nós vamos pensar assim: eu tomei a decisão correta, eu estou servindo a Deus, então por que a minha própria família está me perseguindo, está levantando contra mim? Então, que nesta manhã Deus esteja esclarecendo essa dúvida, porque aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Na verdade, o inimigo usa também as pessoas da nossa própria família, pastor Tiago. Sim, com certeza, né? Porque é uma forma de nos confundir, porque, como eu disse, os inimigos de fora talvez seja mais fácil de lidar, não estão sempre com você, mas a família está sempre conosco. E agora, como agir? Mas se eu me permita, eu vou sair aqui e pegar uma água para nós. Tá? Vai lá. Vai. Então, a oração de Davi, ele pede para não ser confundido. Então, que sempre na sua oração, essa expressão, ela esteja nos seus lábios: Deus, não me deixe confundido. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é sujo, irmãos. O nosso inimigo, ele é perspicaz, tá? E com certeza o que ele mais quer é nos deixar confundido nessas últimas horas. Amém? Então os irmãos vão aí curtindo. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. Nós estamos na lição de número 4. Agora vamos entrar no tópico 1.3, aonde Davi diz: perdoa os meus pecados. Observe que nós começamos a falar que Davi tinha uma vida de intimidade de oração, e nessa vida de intimidade de oração, ele pede para Deus que livrasse, que não deixasse ele ser confundido, e agora ele está pedindo para Deus perdoar os seus pecados. Olha só, Davi pede ao Senhor que não se lembre do pecado da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério. Trazem consequência nefasta aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduzidos a pó por decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial de proteção e para ser guiado por Deus, Davi baseia-se na misericórdia e na benignidade do Senhor e súplica do seu perdão. Quantas famílias que foram devastadas porque não ocorreu o pedido de perdão. Quantos ministérios que reduziram a pó porque lhe faltou o pedido de perdão. Mas quem tem uma vida de intimidade com Deus, ele vai estar todos os momentos da sua vida pedindo-lhe para que Deus perdoe, pedindo para que Deus aplaque a sua ira. Por que casamentos destruídos? Por que filhos odiando os pais? Por que ministérios que outrora era consolidado e agora estão resumindo a pó? Por causa de que lhe faltou o perdão. E Davi tinha essa preocupação: perdoa os meus pecados. É impossível, pastor Tiago, viver uma vida com Deus sem pedir perdão ao mesmo. Impossível. E eu estou falando aqui da devastação que o pecado faz. E a própria Bíblia diz que em Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia,
Mas o que encobre nunca prosperará. Nunca prosperará. Comente. Muito bem. É interessante porque o pecado ele destrói, pastor. A falta de perdão não dá paz. A pessoa que não tem o perdão de Deus, ele não tem paz, ele não consegue prosseguir. Então Davi aqui, ele pede: Senhor, não me lembres, ou não lembres do pecado da minha mocidade, daquilo que eu pratiquei, porque o homem está sujeito ao pecado, né? Como disse o apóstolo João nas suas epístolas, né? Aquele que diz que não peca é mentiroso, mente, né? Mas também tem um advogado diante de Deus, e Davi está aqui agora diante do advogado, pedindo o perdão, porque ele precisava ter paz, ele precisava da presença do Espírito Santo. Então ele pede: Senhor, perdoa os meus pecados, ele suplica por perdão, ele implora por perdão. Aqui nós vemos um coração contrito, arrependido, e diz a palavra de Deus que é um coração aquebrantado e contrito, Deus não o desprezará. Então Davi tem aqui essa humildade, embora sendo rei, embora tendo uma posição elevada entre os judeus, mas ele está aqui suplicando e pedindo o perdão do Senhor, para que ele possa progredir, para que ele possa prosseguir. Porque quando não há, pastor, perdão de pecado, quando não há confissão, a pessoa não consegue prosseguir, não consegue progredir, leva uma vida embaraçada, atrapalhada, os negócios não dão certo. Mas quando há pedido de perdão, quando há confissão, quando Deus reconhece que ali tem um coração quebrantado e arrependido dos seus pecados, Deus o perdoa e está pronto a abençoar, a progredir, a ajudar a que ele continue a sua vida com Deus. Muito bem, então está aí, estamos finalizando o tópico 1, que falamos sobre os anseios de Davi, que falamos sobre a oração de Davi: não me deixes confundido, e que o Senhor perdoasse os seus pecados. Amém? Então vamos lá. Nós ensinamos o quê? O Salmo 25 é um acróstico, e que em sua oração Davi pede ao Senhor para que não te deixes envergonhados e que não lembre dos seus pecados da sua mocidade. Vamos para o tópico de número 2: o desejo e o relacionamento do salmista. Então, eu disse a princípio que uma coisa vai ligando a outra. Davi é um homem de oração, ele faz uma oração correta de se fazer, e agora o desejo dele não é ter um carro, não é ter uma casa, não é ter uma herança, não é ter uma fazenda, mas é que Deus faz saber os teus caminhos, pastor Tiago. Sim. Perceba, olha o que a intimidade na oração ele gera em nós. A intimidade da oração gera em nós, sabe o que? A morte do nosso eu. A morte do nosso eu. Porque para declarar isso aqui, faz-me conhecer os teus caminhos. Isso aqui é forte demais. E se cumpre na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. Vamos lá. Davi declara: faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitações em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, umas direções. Uma importante lição para nós: em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais que se apresentam, que apresente lição, nos desperte isso, para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, vontade, direção, propósito, plano, orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito.
Coisa linda, pastor Noel. É só a introdução aqui do tópico 2, né? Eu frisei isso aqui, grifei isso aqui, porque é de suma importância isso aqui para a vida de um cristão. Faze-me saber os teus caminhos. O que é isso? É pedir direcionamento da parte de Deus em todos os teus caminhos. Eu disse aqui no início que quando nós entendemos a vontade, quando o cristão entender a vontade de Deus na vida dele, ele viverá uma vida de vitória, uma vida de prosperidade. Quando eu digo aqui prosperidade, não é só recurso financeiro, porque prosperidade envolve toda a nossa vida espiritual, material, conjugal, enfim, todo o âmbito da nossa vida envolve prosperidade. Então, isso é interessante, irmãos, que Deus nos ajude, pastor Noel, por sua bondade, a ter os nossos caminhos, nossos passos direcionados pelo Senhor, porque quando tomamos nossas próprias direção, a certeza é, vamos quebrar a cara. Fracasso. E Davi já tinha passado por essa experiência, porque ele teve alguns momentos que ele toma a sua direção própria. Falamos aqui no tópico anterior, ele peca, ele erra, né? Faz um monte de coisa errada, mas ele reconhece que ele precisa do Senhor. E nós também na nossa vida, pastor, quantos erros já fizemos? Quantas direções tomamos por nossa própria vontade? Achamos que podemos fazer alguma coisa, achamos que conhecemos o que vai acontecer, mas nós não temos um atributo que é só de Deus, pastor, que é a presciência, de saber o que vai acontecer. Deus, sabendo o que vai acontecer, Ele quer nos livrar. O próprio salmista diz assim, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então isso aqui fala profundamente ao meu coração, pastor Léo, porque que Deus nos ajude a tomar a direção correta. Aqui o comentarista diz assim, que Davi sabia da sua fragilidade e limitação. Irmãos, como frágil nós somos. Como é frágil o ser humano. Nós achamos que somos alguma coisa. Temos aí o que está acontecendo no nosso dia, pastor Noel. O ser humano acha ser alguma coisa por ter posição, dinheiro, mas o simples vírus destrói a sua vida. Algo microscópico destrói a sua vida. Então nós precisamos pedir a direção de Deus, porque Deus sabe o que pode acontecer, Deus sabe o que é de melhor para as nossas vidas. Então o que nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, não nos deixe errar, não nos deixe confundidos. E mais um pouquinho, pastor Noel, ainda na introdução, aqui no final do último parágrafo, é muito importante que em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais, materiais, hoje nós vemos a seguinte frase, pastor Noel, que não é correta, né? Seguinte jargão, que o homem vale o que tem e não o que é. Infelizmente é assim, mas na verdade deveria ser o contrário. O homem vale aquilo que ele é, a sua personalidade, a sua moral, e não o que ele tem, porque o que ele tem são coisas materiais. Nós vivemos numa época de supervalorização de coisas materiais, né? Mas coisas materiais que não nos pode salvar, que não nos pode levar a uma vida eterna, que acaba simplesmente nessa vida. E uma das melhores coisas que o homem pode fazer nessa vida é servir ao Senhor, porque garante a sua vida eterna, e não simplesmente pautada nessa vida aqui, a supervalorização de conquistas pessoais, posição, né? Enfim, tantas coisas, vontade, direção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a andar segundo a vontade de Deus, fazer da vontade dele, pedindo para que o Senhor nos direcione no caminho correto, porque com certeza nós seremos prósperos, com certeza nós seremos abençoados pelo Senhor. Maravilha! Então vamos lá, vamos seguir. Sim. O desejo de reconhecimento do salmista. Primeiro, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Eu olhei aqui, que ele é bem curto o trechinho aqui, depois nós vamos comentar. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo 25, verso 5. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza e confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com benignidade. O desejo de salmista é dos que estão em Cristo, deve ser de
viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. E tem um comentário aí do Spurgeon, que eu vou deixar para você, que ele vai esclarecer melhor essa questão de guiar, a vontade de ser guiado pelo Senhor. É interessante, pastor, aqui, o pastor Noel acabou de ler aqui, que a vontade de todo cristão e do salmista deveria ser qual? Viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor e no poder do Espírito Santo. Essa deveria, ou deve ser, pastor Noel, a vontade de todo cristão. Mas nós estamos vivendo numa vida hoje em dia, né? Os cristãos têm vivido uma vida tão superficial que não entendem isso, talvez, que a vontade de Deus para nós é que nós vivemos totalmente segundo os seus padrões, segundo a tua palavra. É isso que Deus quer de nós, que nós aprofundamos para que possamos entender isso. E o comentário aqui de Charles Spurgeon, né, diz assim, enuncia aqui: o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba mais ensinamento. Essa é a frase. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Coisa linda, pastor Noel. Desejar estar na escola do Senhor. Aqui o comentário de Spurgeon diz que o menino, quando é ainda pequeno, ele precisa da direção dos pais, né? Ele precisa ser guiado pelos pais, porque ele não sabe o caminho correto. Ele pode cair no buraco, pode tropeçar. E Davi, mesmo sendo adulto aqui, mas ele reconhece a sua ignorância, a sua falta de saber os caminhos do Senhor, e deseja continuar andando na escola do Senhor. Ele prefere estar na escola. Está na escola, ou seja, o desejo contínuo de aprender. Quantas pessoas, pastor Nelson, que acham que sabe tudo, acham que já é o sabidão, mas o desejo de Davi aqui era estar sempre na escola do Senhor, estar sempre aprendendo. Então, a nossa frase deve ser essa: Senhor, nos ensina, nos mostra o que o Senhor quer de nós nessa situação, o que o Senhor quer que nós aprendamos, porque nós estamos em constante aprendizado. A vida aqui na terra, ela é um constante aprendizado. Muito bem, então essa é a vontade de Davi. Quando nós tivermos uma vontade, pode ter certeza que o Senhor vai nos ajudar. Então essa frase de Spurgeon aqui é muito interessante, aplicando para vidas atuais, trocando em miúdos. Quando a criança está aprendendo a andar, ela precisa totalmente do auxílio dos pais, né? Para conduzir, para direcionar, até que ela comece a andar. Só que depois que ela começa a andar, ela já não precisa mais do auxílio do pai. Não, eu já aprendi a andar com as minhas próprias pernas. Só que Davi, ele vem na contramão dizendo: eu sei andar, mas eu prefiro que o meu Pai Celestial continue me guiando. Essa é a vontade de Davi. Então, e também deva ser a nossa vontade. Mesmo nós sermos adultos, mesmo nós sabendo da força que temos nas nossas pernas, mas nós não podemos ignorar o nosso Pai. Nós não podemos simplesmente negligenciar. Não, pelo contrário, vamos sempre estar, querendo estar na escola de aprendizado. Porque a gente pode errar, nós podemos tropeçar, mas agora quando nós pedimos para Deus guiar a nossa vontade, a margem de erro, pastor Tiago, é bem pequena. É bem pequena. Ou seja, quase não existe, né? Ela pode não existir, porque Deus tem os caminhos corretos para nossas vidas. Amém? Muito bem. Continue. Vamos dar continuidade então, pastor Manuel, aqui no tópico 2.2, que também é maravilhoso, que diz assim: o desejo de ter intimidade com Deus. O desejo de Davi de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente,
permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. O salmista registra que Deus proporcionou um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensina. Coisa linda, pastor Léo. Desejo de ter intimidade com Deus. Eu já disse aqui no início que a intimidade nos traz à nossa memória o relacionamento conjugal. E o autor coloca aqui que a intimidade, ela só pode obter através do quê? De uma aliança. Então, quando se casa, é colocada uma aliança, um anel no dedo que simboliza a intimidade com o cônjuge, E esta aliança nós devemos ter com Deus, com o Espírito Santo. E o Salmo aqui 25, que nós estamos tratando, e o verso 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Quando se fala de segredo, pastor, não é qualquer um que pode saber. Segredo só se conta para amigo. Segredo só se conta para alguém íntimo, que vai guardar segredo. Porque outros não precisam saber ou não podem saber. E o salmista declara que o segredo do Senhor é para os que o temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Deus só vai revelar os seus segredos para conosco quando temos intimidade com Deus, quando tememos ao teu nome, quando nós estamos dentro do seu concerto. Nós teremos o que? Profunda intimidade com Deus. Teremos comunhão com Deus. Aí o autor ainda coloca aqui: infelizmente nem todos que se declaram cristão desfrutam ou anseiam, pastor Noel, por vivenciar esse relacionamento com Deus. Nem todos que se declaram cristão, que se diz cristão evangélico, desfruta disso. Como nós já dissemos aqui, vive uma vida superficial, não consegue mergulhar no mar da graça, adentrar dentro da palavra e entender a vontade de Deus para a sua vida. Eles não desfrutam e também não anseiam. Isso que me preocupa, pastor Léo. Por não desfrutar por ignorância, tudo bem, é só conhecer, mas não ansiar, não desejar ter essa profunda intimidade com Deus, isso me preocupa, porque esse deve ser um anseio de todo cristão: ter uma intimidade com Deus, ter um contato com Deus, E não, só concluindo, pastor Léo, e não permanecer como criança, no sentido de não experimentar ou de não ter crescido, ou seja, continuar sendo criança, O escritor aos Hebreus, ele adverte lá que os hebreus não deveriam continuar como criança, desejando simplesmente o leite, mas deveriam já ser crescidos, já deveria ser mestre, quando ainda estava precisando de alimento materno. Quantos cristãos, pastor, precisando simplesmente de alimento materno, quando deveria, trazendo aqui para os nossos dias, estar comendo uma feijoada, estar comendo uma comida espiritual mais forte, ou tendo uma experiência mais profunda com Deus, pastor Noel, mas ainda não tem condições, porque não ansiou por ter uma intimidade com Deus. Muito bem, pastor Tiago, eu quero destacar exatamente esses dois pontos, que fala em Coríntios e fala em Hebreus. Infelizmente nem todos que se declaram cristão desfrutam e anseiam por viver um relacionamento mais profundo com o Senhor. Por quê? Porque essa grande maioria que se declara, que se autodenomina cristão, ele até pode ser cristão, sim, mas só no cristão no sentido de viver uma vida natural. Pastor Tiago, o cristão não foi chamado para viver uma vida natural. Por quê? Se nós fôssemos chamados para viver uma vida natural, nós nunca vamos experimentar a intimidade com Deus. Observe essa referência que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, primeiro, não compreende as coisas do Senhor. Então, nós não fomos chamados para ser natural. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, pastor Tiago. Ter uma vida de intimidade? Não, isso aí é loucura, isso aí é fanatismo, isso aí é... Não, por quê? Porque ele está no estágio natural. E nós não fomos chamados para viver no estágio natural. Nós somos chamados para viver no estágio sobrenatural das coisas. Então, enquanto eu e você vivermos no natural, nós nunca vamos experimentar a intimidade com o Senhor. E o segundo ponto é que nós precisamos experimentar o crescimento. Ou vamos ser crianças para sempre, ou vamos ficar
aqui de Abraão. Abraão, talvez a sua decisão, quando ele chega para a sua família, para os seus servos, e diz assim: ó, Deus mandou ir para uma terra que eu não conheço, que Ele vai me mostrar. Isso talvez para os que estavam ao seu redor era loucura, pastor Noel. Como você vai sair de onde você está estabilizado? Você tem as suas terras, tem os seus bens, tem os seus camelos, as suas ovelhas, e agora você vai para uma terra que Deus vai te mostrar. Quem é esse Deus? Talvez para a sua família, para os que estivessem ao seu redor, era loucura. Então, quem não tem profunda intimidade com Deus, talvez certas decisões, pastor Noel, e às vezes se você contar para ele certas posições, faz loucura, porque não entende o que é Deus, o que é a vontade de Deus, o que é tomar a direção de Deus, o que é confiar no Senhor. Então Abraão, ele tinha profunda comunhão, assim como Davi, profunda intimidade com Deus. Ele sabia que Deus não deixaria o perecer, Deus não o abandonaria. Então, embora parecesse loucura para os demais, assim, pastor Noel, como apareceu loucura para Mical, quando Davi traz a arca para a cidade de Davi, para a cidade de Jerusalém, e ele desfez da sua roupa real e começa a festejar entre os pobres. Mical olha da janela e diz: meu marido está louco? Despiu-se da sua veste real, estava dançando no meio do povo, mas ele sabia da importância da presença de Deus no meio da arraial. E eu sinto, pastor, aqui a presença de Deus quando eu digo isso, porque a presença de Deus nos faz diferente, irmãos. Você que me ouve, você que me assiste nesta manhã, tem anseio pela presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode te faltar tudo, dinheiro, pode te faltar a família, pode te faltar os bens, pode te faltar o emprego, mas não permita que Deus não permita que venha faltar em nós a presença dele, pastor Noel, porque é isso que nos faz diferente. Talvez louco para algum, mas diferente, sobrenatural. Muito interessante, pastor, maravilhoso esse comentário. Maravilha, Deus abençoe. Então vamos lá para o tópico 3, que a hora passa. A hora passa. Agora é interessante isso aqui, pastor Tiago. Nós estamos falando de Davi, nós estamos falando que ele tinha os seus anseios. A oração dele era uma oração de profundidade. Na sua oração ele reconhece o senhorio, ele pede perdão dos seus pecados, ele tem profunda intimidade com o Senhor. Só que agora aqui ele fala, ele quer reconhecer o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Pastor Tiago, será que as pessoas não estão confundindo? Davi era o que era? Era um homem segundo o coração de Deus. Agora está pedindo para Deus o salvar. Está ouvindo minha salva? Então, parece que há uma contradição aqui, né? Nesse quesito Salvador. Salvador do quê, pastor Tiago? Como assim? Com certeza, pastor, Salvador da sua alma, né? Salvador da sua vida. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Ele faz uma afirmação: Tu és o Deus que pode me salvar, tanto, pastor Noel, dos seus inimigos terrenos, os povos vizinhos que guerreavam contra ele, tanto a sua vida com Deus. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-los dos laços e ataques dos seus inimigos, principalmente ali, momentaneamente falando, dos seus inimigos, né? Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento. Só Deus pode dar o livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão: pois ele tirará os meus pés da rede. Aqui, pastor Noel, no sentido literal, se fala de livramento dos seus inimigos, mesmo na guerra, daqueles que o perseguiam. Mas nós podemos trazer isso também para o lado espiritual. Só Deus é o Deus da nossa salvação. Só Ele tem salvação para dar para a humanidade. Seja o livramento terreno, de algo que possa nos acontecer, que salvação aqui nos traz o sentido de livramento, mas também da salvação eterna, da vida eterna com Deus. Não existe outro, além de Deus, que pode nos dar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
É exatamente esse ponto que eu estou levantando aqui, pastor Tiago. Porque embora Davi foi o que foi, nós já falamos aqui muitos atributos, muitas características de Davi era salvo, irmãos. Então aqui ele está falando no sentido de salvação dos seus inimigos, salvar no ambiente hostil que ele estava, para que Deus salvasse, livrasse a tua alma da mão dos seus inimigos. Então, no sentido, salvação do momento do mal, salvação do momento da dificuldade. Embora ele também era salvo, ele sabia que a sua alma, quem salva é o Senhor Jesus. Conforme diz aqui o comentário de Chape. A salvação é o objetivo da oração. Isso deveria ser compreendida como livramento de todo dano, não como salvação da alma. A oração era contínua, porquanto a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro e, sem dúvida, todos os dias. A lição espiritual é a perseverança na oração. Então, nós falamos aqui nesse tópico 2, apresentar as características dos caminhos do Senhor, que foi a vontade de ser guiado pelo Senhor, o desejo de ter intimidade com Deus e o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Amém? Vamos para o tópico 3? Sim, pastor. Ou mais alguma colocação aí? Não, vamos prosseguir. Não? Então vamos lá. O tópico de número 3. Conhecendo o caminho do Senhor. Como eu disse lá no começo, pastor Tiago, mais uma vez vem fazendo a ligação. Ele vem orando, ele vem mostrando intimidade, ele vem revelando para Deus, ele vem atribuindo ao Senhor a glória que é devida. Ele vem pedindo e agora Deus vem revelando. Sim. Que coisa interessante. Coisa linda. Conhecendo os caminhos do Senhor. Olha, conhecendo. Pastor Noel, sim, o verbo aqui, se eu não estou confundido, não sou especialista na língua portuguesa, mas é um presente contínuo. Conhecendo, conhece hoje e continua conhecendo. Tem aqui o gerúndio, né? Conhecendo, prosseguindo em conhecer. Ou seja, não é só conhecer e parar, mas é prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecendo, eu estou intrigado com essa palavra aqui, pastor Tiago, foi boa essa colocação do Senhor. Conhecendo. Tem coisa que você não conhece, tem coisa que eu não conheço, mas a partir do momento que você conhece, você vive, você fica conhecendo. Porque alguém lhe revelou, é isso? Alguém te mostrou, alguém te orientou. Então é exatamente isso aqui que Davi está falando, conhecendo os caminhos do Senhor. Por quê? Porque na oração que ele tinha, Deus o revelou o caminho. Né? Vamos lá. Na atualidade, há uma ênfase na conquista pessoais, restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas, em rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom. É forte isso aqui, pastor Tiago? Forte. Olha como as pessoas têm o nosso Cristo na condição de garçom. Você está no restaurante, você levanta a mão, o garçom vem e fala: eu quero uma água tônica. Ele vai e traz seu pedido. Depois em seguida, eu quero uma água com gás com limão e gelo. O garçom vem e traz seu pedido. Eu quero agora uma porção de peixe. O garçom vem. As pessoas estão tendo Deus como garçom, que eles têm um desejo pessoal, e o garçom tem que trazer aquilo que ele quer. É assim, pastor, já que funciona Deus como garçom? Não deveria, né, pastor? Não é. Né? Deus não é o nosso garçom para fazer aquilo que nós queremos. Infelizmente, nós temos ouvido pregar, pastor Noel, um evangelho com essas características. Um evangelho que tem sido pregado hoje na televisão, nas redes sociais e nas igrejas,
achando que Deus é garçom, em busca, como diz aqui a lição, incessante, desenfreada, simplesmente pela prosperidade financeira ou soluções imediatas, problemas e o rol da fama. As pessoas querem ser famosas nessa vida, querem ter bens materiais nessa vida e acham que, opa, agora é hora de eu pedir um carro, pastor Jair. E pede e acha que Deus é obrigado, é o garçom, tem que levar. Agora eu quero uma casa, agora eu quero. Ei, Deus não está restrito à minha e à sua vontade. Não. Deus é soberano e Ele faz o que lhe apraz. Na oração, nós já citamos aqui, pastor, no Pai Nosso, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, achando que Ele está totalmente à minha disposição, como está o garçom em um restaurante, em uma lanchonete. Mas que evangelho é esse, eu te pergunto? Ao contrário que deveria ser: Senhor, qual é a tua vontade para com a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Que eu ande nos teus caminhos, que eu faça a tua vontade. Lembre-se, Deus não é nosso garçom. Ele não está restrito ao que eu quero, ao tempo que eu quero. Às vezes, pastor, até o meu pedido é bom. Às vezes é por a solução de um problema, é para uma porta aberta, para a cura de uma enfermidade. Mas mesmo assim, Deus não está restrito à minha vontade. Ele é soberano e Ele sabe a hora certa de nos dar. Ele sabe o momento exato. Deus não é um homem. Aleluia! Então que nós possamos, pastor Noel, entender e conhecer e prosseguir conhecendo os caminhos do Senhor. Continua aí. Amém. Então vamos dar continuidade. Ainda aqui na introdução diz assim, a consequência é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Olha que consequência nefasta, pastor Noel. Que consequência catastrófica, a imaturidade espiritual. Ei, que coisa terrível, irmãos. Quantos que estão sendo imaturos, sem maturidade? Quando fala de maturidade, fala de consciência, de saber o que está fazendo, de uma pessoa adulta e não criança, como já citamos aqui. Então a consequência desse evangelho que está sendo pregado, que tendo Deus como garçom, é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, falamos aqui, pastor, no princípio, pessoas sem raiz, sem aprofundamento, sem identidade cristã. Isso aqui é forte, como diz o pastor, é forte. Ei, um evangelho sem identidade, não se sabe mais quem é cristão, não se sabe se está pregando o evangelho ou outra coisa, não se sabe se está pregando o evangelho ou está fazendo práticas misturadas, místicas. Ei, mas Deus nos chama nesta manhã para termos o que? Maturidade cristã, para entender e conhecer os seus caminhos. Então isso aqui é fundamental, conhecer os caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a sua igreja nesses dias tão difíceis a ser maduros da fé, a ter e saber a vontade do Senhor. Muito bem. Então vamos dar continuidade, né? Tópico 3.1. Estamos aqui já caminhando para o final da nossa live, da Escola Bíblica Dominical, e o tópico 3.1 dessa lição diz assim: o caminho da obediência. Caminho. Nós estamos falando para que o Senhor nos ensine a ser guiados pelos seus caminhos. Então o tópico 3.1 diz o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Uma referência em Jeremias 7:23. Conhecer sem obedecer é inócua. Me chamou a atenção essa palavra que o autor coloca aqui, e eu fui buscar o seu significado, que é o que não produz efeito esperado, pastor Mel. Inócuo. Conhecer sem obedecer não produz o efeito esperado, não tem resultado. Então não importa também só eu querer conhecer a Bíblia, eu querer conhecer o Senhor, mas não obedecer à vontade dele. O resultado não vai ser aquele que se espera, porque se espera de alguém que conhece algo bom, um bom resultado, um bom fruto, mas não obedecendo, não vai produzir o resultado. Nós temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia nos nossos dias. Quantos homens aí que leu a Bíblia várias vezes, no entanto, não são evangélicos, mas conhecem e não obedecem. Então, a própria Bíblia diz que até o inimigo das nossas almas ele conhece, mas não obedece. Ele não obedece, ele conhece. Citou lá com Jesus quando estava na tentação,
mas ele não obedece, então não traz o efeito esperado. Então que nós possamos conhecer e obedecer os caminhos do Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar de adoração, tiveram um templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Andavam conforme os seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, pastor Noel, mas o coração não é convertido. Ei, que situação terrível, irmãos. O povo de Israel conhecia, a lei era ensinada desde criança para eles, no entanto não obedeceram, foram levados cativos, perderam o lugar de adoração, o templo foi queimado, foi destruído, não tinha lugar. Ofereciam, pastor Noel, seguindo o ritual levítico, os animais, mas não obedeciam. Então, sacrifício para Deus é o que? Um coração quebrantado, um coração obediente, né? Era sacrifício de tolo, porque conhecia todos os rituais, no entanto não obedecia. Jesus também censurou aqueles homens, os fariseus da sua época, dizendo que eles conheciam a lei, né? Os judeus, talvez os sacerdotes, mas não cumpria, desobedecia. Então, como dizemos aqui, não traz o resultado, né? Não traz o resultado esperado, mas precisamos estar na vontade do Senhor e obedecer os seus caminhos, né? Andar nos seus preceitos, não ser simplesmente simpatizantes do Evangelho. Quantos, né, principalmente artistas dos nossos dias, dizendo, não, eu sou o Evangelho, simplesmente para ganhar um nome, para ter uma aceitação dentro desse público. Ei, mas não adianta ser simpatizante, precisa ser convertido, conhecer os caminhos do Senhor, obedecer, pastor Marco. Muito bem. Mesmo que Paulo declara que nós não devemos nos conformar com esse mundo, irmãos, né? Mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento. Então, esses crentes simpatizantes, eles só vão conhecer, mas não vão obedecer, né? Você mesmo disse aqui que o diabo conhece e estremece, mas o diabo obedece? Não obedece. Então, o que Deus mostrou para Davi? O caminho da obediência. Então, conhece e obedece, e o resultado será satisfatório e benéfico para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me permita só ler aqui uma parte do subsídio também, aqui, que eu achei muito importante, ainda nesse tópico 3.1, que diz assim: fazer a vontade do Pai é mais do que conhecer, dizer, se aproximar e ouvir, gostar e concordar. O discípulo de Cristo deve buscar conhecer para fazer. Muito interessante esse comentário, né? O discípulo tem que conhecer e fazer. Porque como que vai fazer sem conhecer? Você vai fazer de qualquer jeito. Olha, Deus é um Deus santo. Então primeiro eu preciso entender que Deus é um Deus santo. Se eu não entender que Deus é um Deus santo, sabe qual vai ser a minha atitude? De profanação. Eu vou profanar o sagrado. Por quê? Porque eu não conheço, eu estou fazendo. Então primeiro eu conheço, em seguida eu faço. Com certeza o resultado será muito satisfatório para você. Com certeza, pastor. Né? Conhecer para fazer. Então você conhece quem é Deus, depois você faz. Agora fazer sem conhecer, o resultado será catastrófico. Com certeza. Vamos dar continuidade ao 3.2. O caminho da graça, né? Como todos sabem, graça significa favor imerecido, né? Com frequência o salmista menciona aspectos da graça de Deus. Nos versículos 7, 8, 10, 16, 18 e 22. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Versículo 10. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Graciosamente recebeste, graciosamente dais. Mateus, capítulo 10, verso 8. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. A palavra bem aqui no hebraico indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestação de graça. Como diz aqui o texto que nós lemos, né, o texto bíblico, de graça recebeste, de graça dai. Davi
pediu ao Senhor para que ele conhecesse o caminho do Senhor, o caminho da graça, o caminho da benignidade, da benevolência. Assim como ele recebeu do Senhor o livramento, a salvação, ele gostaria, tinha um desejo de também fazer o bem para alguém. Um exemplo que a lição cita aqui é como Mefibosete, quando ele deseja fazer o bem para a família de Jonas, o teu amigo. Então ele quer aqui agora fazer o bem assim como ele recebeu, dar de graça aquilo que ele recebeu de graça. Isso aqui, pastor Léo, vai profundo também. Quantas pessoas, que recebeu a salvação de graça, mas no instante agora cobra pela oração, cobra caro pela pregação, cobra caro para uma consulta, enfim, de graça recebeu, de graça dai. A salvação não foi cobrada, nós recebemos do Senhor de graça, não temos o direito de cobrar nada, mas devemos passar para isso, para outras pessoas isso, mostrar a benignidade do Senhor e a bondade do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, pastor. Sem sombra de dúvida, falta em nossos dias o caminho da graça, pastor Tiago. Sem sombra de dúvida, nós precisamos conhecer esse caminho da graça, o caminho da benignidade, o caminho de fazer o bem ao próximo. Nós recebemos do Senhor e nós guardamos consigo. Isso tem acontecido explicitamente diante dos nossos olhos. Nós vamos num templo e ficamos enclausurados, nós recebemos o poder, recebemos a autoridade, recebemos a revelação, recebemos o Espírito e guardamos conosco mesmo. Então, essa palavra fala comigo, fala com a gente. Nós precisamos aprender esse caminho da graça. Quando nós recebemos de Deus, nós também temos que transmitir para os demais. Só assim nós vamos estar de conformidade com isso aqui. Sim, pastor Noel. Dando aqui continuidade, nós concluímos aqui o 3.2 e vamos para o último tópico, que é o 3.3, que diz aqui, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção e desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferente e fazer a diferença. Isso aqui, meus irmãos, que nos assistem esta manhã, é muito interessante. O caminho da perfeição. E aqui a palavra perfeição nos traz o sentido, nos faz menção de sinceridade. Os irmãos, eu acredito que conheçam que a palavra sinceridade, além de retidão, a sua origem é sem cera, pastor Mano. É sem máscara. É sem massa corrida, vamos dizer assim, trazendo aqui para os nossos dias, para que se tire a perfeição e esconda o que está errado. A vida do cristão, Davi desejava conhecer o caminho da perfeição, uma vida de sinceridade, uma vida sem máscara, uma vida de honestidade, uma vida de sinceridade pura na presença de Deus. Porque, irmãos, que nos assistem nesta manhã, a todos que nos assistem, diante do homem você pode até esconder as suas imperfeições, diante do homem, da sociedade você pode até esconder, mas diante de Deus nada se esconde, diante da presença de Deus nada fica escondido. Então ele pede para que o Senhor ajude a conhecer o caminho da sinceridade. Claro que, como diz aqui o autor, é um desafio nos nossos dias, marcado por engano, hipocrisia, corrupção, um mundo desonesto, onde a sociedade parece que a cultura dela ser desonesto, ser corrupto. Mas como cristão, nós devemos pedir ao Senhor, nos dê o caminho da sinceridade, nos ajude a viver santo no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que não quer fazer o bem, que não quer entender a vontade, a perfeição do Senhor. É um desafio, mas contudo nós somos chamados para ser diferente e para fazer a diferença. Não somos iguais, pastor Léo. A igreja é diferente, a igreja precisa andar na contramão do mundo, Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e o enviou para o mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Que Deus, pastor, nos ajude por sua bondade a conhecer os seus caminhos, Como nós estudamos aqui nesse tópico 3, aprendendo, ou seja, conhecendo os caminhos do Senhor, O caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição, da sinceridade, da santidade. Que nós somos pela bondade do Senhor
Que o Senhor venha nos ajudar e que nós possamos ansiar em conhecer os seus caminhos. Esse tópico nós vamos dizer assim: é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor. Obediência, graça e perfeição, pastor. Muito bem. E esse último caminho também aqui da perfeição terá como resultado aquele que leva uma vida de intimidade e uma vida de oração. No final de tudo, ele vai ser o homem perfeito. Primeiro, diante de Deus e diante dos homens. Os homens não vão ter com quem acusar, pastor Tiago. Os homens não vão ter com que falar, apontar. Por quê? Porque Deus produz em nós o caminho da perfeição. Deus produz em nós. Então as pessoas vão ter prazer de estar próximo da gente. As pessoas vão querer estar próximo da gente. Mas desde que nós se disponha em fazer, em conhecer os caminhos do Senhor. Sim, pastor Noel, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos dê graça, que nós venhamos compreender como são os caminhos dele. Que Deus nos ajude a entender a vontade deles, porque teremos uma vida vitoriosa. Nós estamos aqui encerrando, pastor Noel, já essa lição, já estamos aí há 1h e pouco, né, falando, e eu quero agradecer a todos que participaram, a todos os irmãos que interagiram, através dessa rede social, que Deus possa abençoar. Enquanto não há mudança, nós estamos dessa forma, né, pastor Noel? Fazendo os nossos cultos, transmitindo a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar e dar um domingo de vitória, um domingo de paz. E à noite nós estaremos aqui novamente, às 19h30, nesta mesma rede social, também pelo YouTube, se for possível, né? Transmitindo o culto da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. E você é o nosso convidado a participar conosco nesta noite, neste dia. Não fique, irmãos, sem participar de um culto. Às vezes você está em casa e fica um pouco tranquilo. Mas lembre, é hora de culto, né, pastor Noel? E é hora de cultuar ao Senhor, mesmo da sua casa, mesmo não podendo estar presente aqui, é hora de cultuar ao Senhor. Então cultue e adore o nome do Senhor. Eu quero agradecer, o pastor Noel estará fazendo aqui as conclusões finais. Nós estaremos já caminhando para o final deste culto. Deus abençoe a todos. Antes, pastor Tiago, qual é que é a próxima lição que nós vamos lá? Próxima lição, pastor Noel, a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Salmo 46. Salmo 46, está voltado no Salmo 46. Muito bem, já estamos na lição 5, já vamos começar a lição 5. Como que passa rápido, né? Como que passa rápido. Amém? Irmãos, nós vamos agradecer a todos os irmãos que participaram com a gente dessa live. Muito obrigado. Nós estamos encerrando, tá? Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Congregação nossa é a congregação Monte Oreb. O endereço da nossa igreja, ela fica localizada na rua Alameda Servilho 162, aqui no Bauru C6, bem próximo aqui do supermercado Panelão do Nova Esperança. Como o pastor Tiago já disse, nós vamos voltar na nossa live transmitindo para vocês às 19h30. Eu tenho certeza que Deus continuará falará aos nossos corações. Muito obrigado a você que participou da nossa live hoje, da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Um forte abraço para você, que fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba aqui o nosso carinho e a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, as doces ricas consolações do Espírito Santo, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Você online, diga amém.